Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Olá? Hoje a gente vai mergulhar no caderno 5. O tema é História da Legislação, Sistema de Transcrição versus Matrícula e a Evolução Técnica. Parece um nome um pouco denso, eu sei, mas olha, na verdade é a história fascinante de como o Brasil saiu de um sistema de registros, digamos... Bem complexo. Caótico, até. Exato. Caótico, para construir um dos sistemas de registro de imóveis mais seguros do mundo. Perfeito. E a nossa missão aqui, eu acho, é justamente entender essa mudança de paradigma. O professor Lessa aponta isso como algo fundamental. Qual seria? A gente sai de um sistema focado na pessoa do proprietário para um sistema totalmente focado no imóvel. Ah, essa é a grande virada de chave. É a grande virada de chave. Entender isso é o que nos permite compreender a segurança jurídica que a gente tem hoje e, sabe, o porquê de cada procedimento no cartório. É a jornada do papel, da tinta, para o dado digital. Então vamos desempacotar essa evolução. Para começar, vamos fazer uma viagem no tempo. O material do professor Lessa nos guia por 5 fases, né? A primeira, a fase pré-codificada. Tinha uma figura muito curiosa, o registro do vigário. Isso veio com a Lei de Terras de 1850. Só pelo nome já parece algo de outra época. O que era isso na prática? Então, era um sistema extremamente frágil. Pensa assim, o proprietário ia até a paróquia da sua região e simplesmente declarava que era dono de uma terra. Declarava. Só isso. Só isso. O vigário ia lá e anotava num livro. Não tinha verificação, não tinha análise de título, nada. Era um sistema meramente declaratório. Quase um censo. Exato. A finalidade era muito mais estatística do que jurídica. E o resultado, claro, era uma insegurança gigantesca. Tinha muita sobreposição diária, posses registradas sem critério nenhum. Entendi. Era quase um sistema baseado na palavra, o que, quando se trata de imóveis, de terras, é uma receita para o desastre. Com certeza. E onde é que começou a virada? Onde surgiu algo um pouco mais sólido? O primeiro passo, assim, mais significativo, foi a Lei Hipotecária de 1864. É aqui que surge um conceito que é a base de tudo hoje, a publicidade constitutiva. Publicidade constitutiva, o que isso significa? Antes dessa lei, uma hipoteca podia ser só um contrato de gaveta, um acordo entre duas pessoas. Com a lei, o registro no cartório passou a ser o ato que cria o direito real de garantia. Ah, então não é só para avisar os outros. O registro faz o direito nascer. Exatamente. Ele não só torna público, ele constitui o direito perante todo mundo. Foi o embrião daquela ideia de que o que não está no registro não está no mundo, juridicamente falando. Entendi. Aí saímos da simples declaração para um ato que realmente tem força jurídica. E isso nos leva para a segunda fase com o Código Civil de 1916. Isso. Que trouxe o famoso sistema da transcrição. O que definia esse sistema? O sistema da transcrição, que durou décadas, era focado na pessoa. Era um sistema subjetivo. Subjetivo. Tente imaginar assim, em vez de um imóvel ter uma certidão de nascimento, cada dono que passava por ele tinha como se fosse uma página num diário. Nossa. Para saber a história completa do imóvel, era preciso seguir a trilha dos nomes dos proprietários, sabe? Pulando de livro em livro, de anotação em anotação. O título, a escritura, era literalmente transcrito, copiado à mão no livro do cartório. Puxa, isso soa extremamente trabalhoso e muito propenso a erros, imagino. Se cada venda gerava uma nova anotação em outro lugar, como é que se mantinha a continuidade? A tal da cadeia dominial. Era muito difícil, e esse era o grande problema. O princípio da continuidade ficava super fragilizado. Cada venda gerava um número novo de transcrição, muitas vezes sem uma ligação clara com o anterior. Um trabalho de detetive, então. Totalmente. E foi para resolver esse caos que veio a grande revolução legislativa. E agora sim a história fica realmente interessante. Terceira fase. A Lei de Registros Públicos. A Lei 6.015 de 73. Porque ela é um divisor de águas. Porque ela virou o sistema de cabeça para baixo, mas no bom sentido.
Ela instituiu o sistema de matrícula, também chamado de fólio real. Fólio real. A genialidade foi mudar o foco. Em vez de seguir as pessoas, o sistema passou a seguir o imóvel. Ah! O imóvel passou a ter o seu próprio CPF, digamos assim, um número único que não muda. A matrícula é como um prontuário médico completo e centralizado. Tudo o que acontece com aquele imóvel. Vendas, penhoras. Hipotecas, construções, tudo. É anotado ali, em sequência, num único lugar. A analogia do prontuário médico é perfeita. Em vez de procurar anotações em vários cadernos de médicos diferentes, a gente tem um único arquivo. Isso, E as fases seguintes, a quarta e a quinta, elas vieram para aprimorar esse sistema. exatamente. A quarta fase, com a Constituição de 88 e a Lei dos Notários e Registradores de 94, deu um status constitucional para a atividade. Profissionalizou o setor, com a delegação via concurso público. Certo. E a quinta fase é a era digital, onde a gente está agora. Ela foi consolidada pela Lei 14.382, de 2022, que criou o SERP. O Sistema Eletrônico de Registros Públicos. Isso. Aí a matrícula deixa de ser um papel e se torna um registro nato digital, um conjunto de dados que se conecta com outros sistemas. Traz uma agilidade que era impensável. Ok. A jornada histórica ficou bem clara, mas vamos aprofundar um pouco mais essa diferença fundamental entre transcrição e matrícula. O material do professor Lessa destaca que essa área é cheia de pegadinhas, né? Sem dúvida. Vamos pegar os dois princípios que regem o sistema de matrícula? Eles mostram o abismo de segurança que existe em relação à transcrição. O primeiro é o da unitariedade da matrícula. Unitariedade. A regra é simples: um imóvel, uma matrícula. A matrícula individualiza o imóvel, ela é a identidade jurídica dele. E se a realidade do imóvel muda? Por exemplo, se alguém compra 2 terrenos vizinhos e decide juntar tudo para fazer uma casa só, como fica? Ótima pergunta. O sistema é dinâmico. Nesse caso, acontece o que a gente chama de fusão ou unificação. As duas matrículas originais dos terrenos são encerradas. Certo. E uma nova matrícula é aberta para esse imóvel unificado maior. O contrário também acontece. O desmembramento. Exato. O dono de um terreno grande que divide em 10 lotes para vender. A matrícula original pode ser encerrada e abrem-se 10 novas matrículas, uma para cada lote, já com sua descrição certinha. Faz todo sentido. E qual seria o segundo princípio fundamental? É o princípio da concentração. Esse talvez seja o que mais traz segurança para o cidadão. A ideia é que todos os fatos juridicamente importantes sobre o imóvel devem estar concentrados na matrícula. E a Lei 13.097 de 2015 ajudou nisso, né? Ajudou. Ela foi crucial. Ela estabeleceu a regra de que, em geral, se uma pendência, uma dívida, uma ação judicial, se isso não estiver averbado na matrícula, não pode ser usado contra o comprador de boa-fé. Então, a matrícula funciona como um escudo protetor. Se uma pessoa consulta a certidão e não vê nenhuma penhora, ela pode comprar o imóvel com mais tranquilidade. É exatamente essa a finalidade. A matrícula se torna um histórico completo e confiável do imóvel. O objetivo é que a consulta a um único documento seja suficiente para dar um panorama seguro do negócio. Isso diminui muitos conflitos e protege quem age com diligência, né? Essa evolução é fascinante. E ela veio junto com uma evolução física, na forma como os registros eram feitos. Fico imaginando esses cartórios antigos. O caderno fala de livros manuscritos, com tintas que se deterioravam. Sim, a tecnologia da escrituração é uma história à parte. No começo eram aqueles livros enormes, encadernados, tudo preenchido à mão com caneta de pena e tinta ferrogálica. Tinta ferrogálica. É uma tinta que, com o tempo, oxida e pode literalmente corroer o papel, abrir buracos na história do imóvel. O desafio de preservação era imenso. Nossa. E como saímos disso? Da pena e da tinta? O passo seguinte foi adotar fichas, datilografadas ou impressas. Em vez de um livro pesado, cada matrícula passou a ser uma ficha individual, o que facilitava muito o manuseio. E depois? Depois veio a microfilmagem, principalmente como uma cópia de segurança.
para garantir que, se acontecesse um incêndio, por exemplo, a informação não sumiria para sempre. Daí, a gente já pula para os primeiros sistemas de informatização, ainda offline. Até chegarmos onde estamos hoje, no registro nato digital. O que esse termo significa na prática? Que não existe mais papel. Significa que o registro original, o verdadeiro, é o dado eletrônico que está no sistema do cartório, não uma folha de papel. A certidão em PDF que a gente recebe é só uma representação daquele dado. E isso permitiu o SERP. Exatamente. Permitiu criar plataformas como o SERP, que interliga os cartórios do país, permitindo que os atos sejam feitos e consultados de forma remota, quase instantânea. É a passagem final do documento para o dado. E toda essa transição nos leva a uma questão bem prática, que o material aponta como o alerta de prova FGV. É um cenário clássico. Vamos montar esse quebra-cabeça. Vamos lá. O cenário é o seguinte. João vende a Pedro um imóvel bem antigo. A documentação desse imóvel ainda está no sistema de transcrição, lá do Código de 1916. Ok. De imóveis. A pergunta é: qual o procedimento correto que o registrador deve fazer? Bom, a primeira ideia, o impulso, seria pensar que ele faria uma nova transcrição, agora no nome do Pedro. Mas o material já avisa. Isso está errado. É erradíssimo! O sistema de transcrição morreu em 73. Não se fazem mais transcrições. E qual o caminho certo, então? O artigo 228 da Lei 6.015 define isso. É um processo em duas etapas. Primeiro, o registrador, ao receber esse título de venda, ele é obrigado a abrir uma nova matrícula para aquele imóvel. Ele cria uma matrícula do zero. Exato. Ele vai pegar os dados da antiga transcrição, a descrição do imóvel, o nome do dono antigo e usa isso para inaugurar a vida do imóvel no sistema novo. Certo. Primeiro passo, então, é a certidão de nascimento do imóvel no sistema de matrícula. E o segundo passo? O segundo passo é, nessa matrícula recém-aberta, ele vai registrar a compra e venda de João para Pedro. Esse ato vai ser o R1, o registro número 1 daquela matrícula. Ah, entendi. A partir daí, toda a vida jurídica do imóvel segue nessa matrícula. Essa é a regra de transição. É crucial entender essa sequência. Primeiro abre a matrícula, depois registra o ato. Nunca se registra nada na transcrição antiga. Ela só serve de ponto de partida. Fica bem claro. Então, para a gente consolidar tudo isso, vamos repassar os pontos do fichamento estratégico que o professor Lessa preparou. Ótima ideia. Primeiro ponto. Transcrição é passado, o foco é na pessoa, sistema subjetivo. Segundo ponto. Matrícula é o presente. O foco no imóvel. Sistema objetivo, o fólio real. Terceiro, a regra de ouro que a gente acabou de ver. Ato novo em imóvel do sistema antigo, da transcrição, exige obrigatoriamente a abertura de matrícula, para só então registrar o ato. Quarto ponto, o SERP, da Lei 14.382 de 22. É o grande marco da era digital que transformou o registro de imóveis num sistema de dados interligados no país todo. Perfeito. E, por último, os 5 livros obrigatórios do registro de imóveis. O material lista: livro 1, protocolo; livro 2, registro geral; livro 3, auxiliar; 4, indicador real; e 5, indicador pessoal. Em vez de só decorar, qual a função prática deles? A gente pode pensar neles como o ecossistema do cartório, né? O livro 1, o protocolo, é a fila de entrada. Garante a ordem cronológica, a prioridade dos direitos. Essencial. O livro 2, registro geral, é o coração, onde ficam as matrículas. O livro 3, auxiliar, é para atos que não se referem ao imóvel específico, mas que têm impacto, como uma convenção de condomínio. E os indicadores? E os livros 4 e 5, indicador real e pessoal, são o Google do cartório. São os índices que permitem buscar os imóveis por endereço ou os proprietários por nome. Essa organização toda faz muito sentido. No fim das contas, essa evolução toda dos vigários ao blockchain parece ter um único objetivo, né? Sim, e é a busca incansável por segurança jurídica. O sistema de matrícula, com o princípio da concentração,
protege o cidadão. Ele transforma a compra de um imóvel, que é o maior investimento na vida de muita gente, Na maioria das vezes, sim. em um ato transparente, seguro. A tecnologia não mudou essa finalidade. Ela só potencializou, tornando a segurança mais rápida e mais acessível. Fica aqui uma reflexão final inspirada na mensagem do professor Lessa. A tecnologia muda, né? De uma forma vertiginosa. A gente passou da tinta que comia o papel ao dado estruturado na nuvem. Mas os marcos antigos da fé pública, da segurança jurídica, que são a alma da atividade, eles não são removidos. A essência do registrador como guardião da verdade jurídica permanece. Exatamente. A função é a mesma. É ser essa ponte entre o passado dos documentos e o futuro digital, garantindo a paz social nas relações imobiliárias. Gostaram desta análise? Existe algum outro caderno ou tema específico do edital que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui? Deixe nos comentários. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!